nos acompanhando aí pela internet, aqui também, né, os irmãos que estão conosco aqui presentes nessa noite. Nós queremos iniciar, né, esse momento de oração, tempo para a gente também refletir um pouco na palavra do Senhor, cantando um cântico que diz: Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Vamos louvar assim o nosso Deus, exaltando Ele nessa noite. Senhor, momento nós podemos também estarmos, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Queremos Te pedir a Tua direção nesse momento, Te pedir, ó Deus, que esteja com cada família que está aí na sua casa, que esteja, ó Deus, com cada familiar daqueles que estão presentes aqui conosco nessa noite. Nós queremos, ó Deus, Te bendizer, Te exaltar, pois somente o Senhor é Deus, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Nós nos prostramos diante do Senhor, meu Pai, nessa hora, porque entendemos sim, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. E queremos sim, ó Deus, prestar um culto que agrade ao Senhor nesse momento. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Para o Senhor, no Salmo 119, Salmo de número 119, a palavra do Senhor, ela nos fala o seguinte, os primeiros versos do Salmo 119. O verso 1 até o verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os seus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais, diz assim a palavra do Senhor, nesse início aqui do Salmo 119, esse salmo que vai contemplando, em todos os seus versos a respeito da palavra do Senhor. E nós
nós estamos aqui nessa noite para aprender também um pouco dessa palavra. E nós queremos sim, crendo, né, nessa própria promessa do Senhor aqui nesses versos primeiros, bem-aventurados, né, os irrepreensíveis do seu caminho, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E que nós orássemos primeiramente suplicando isso ao nosso Deus, né, clamando assim a direção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nesses tempos de tanta dificuldade que a gente tem vivido, experimentados aí uma situação totalmente atípica, né, da qual nós vivíamos, e precisamos, sobretudo, né, buscar a orientação do Senhor. A ideia até então não tinha casos assim confirmados, né, apenas um há uns dias atrás, mas agora já temos aí a confirmação de 3 pessoas com Covid-19. Então é um momento, irmãos, para a gente poder clamar ao Senhor. É algo a se esperar. Entendíamos que no tempo certo isso iria acontecer, infelizmente, né? Mas é um tempo que a gente pode sim clamar ao Senhor e pedir a misericórdia dEle, pedir o cuidado dEle sobre a nossa vida. Eu queria convidar você para a gente fazer essa oração nesse momento, né? Colocando assim a nossa vida diante do Senhor, pedindo a Ele que nos ensine, que nos instrui também na palavra dEle, né? Para que a gente possa, de dia e de noite, né, buscar sempre a orientação do Senhor na palavra dEle, porque ela é a lâmpada, né, para os nossos pés. O próprio Salmo aqui 119, verso 105 vai falar disso, né? Ela que direciona de fato os nossos passos em momentos como este, aos quais nós estamos vivendo. Mais do que nunca precisamos nos apegar a essa palavra. Eu convido você nesse momento para a gente então orar ao Senhor pela nossa cidade de Edéia, você que faz parte dessa cidade, os irmãos da nossa igreja. Eu convido você para juntos nós falarmos com o nosso Deus com esse propósito em específico, né? De pedir a Deus que nos ajude em primeiro lugar a nos afirmar mais na palavra dEle, confiar nas promessas dEle e também suplicar a Ele que guarde Ele nesse tempo que nós estamos vivendo. Vamos fazer isso? Pai, é diante de Ti que a gente se curva nessa hora, diante da Tua palavra. Queremos, ó Deus, sim, sermos felizes em ter essa plena convicção de que buscaremos sempre obedecer a Tua palavra, viver essa palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós entendemos as nossas limitações. Nós queremos nessa noite, ó Deus, suplicar então que nos fortaleça para vivermos assim. Queremos também, ó Deus, nessa hora clamar pela nossa cidade. Clamar, ó Deus, por essas pessoas que já foram confirmadas aí, a questão do coronavírus. Te pedir, ó Deus, que esteja com esses familiares, com essas famílias, cuidando desses enfermos, livrando, ó Deus, eles de todo perigo, de todo mal, lhes dando a cura, ó Deus. Queremos pedir pelas demais pessoas dessa cidade, que a boa mão do Senhor esteja conosco, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando, sobretudo, confiança em Ti, pois o Senhor é o nosso Deus, e a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós queremos descansar nisso, descansar nessas promessas, ó Deus. Queremos também pedir que nos ajude a fazer aquilo que cabe a cada um de nós, a tomarmos as nossas devidas providências, nos ajude também a ter essa disposição, ó Deus. Sabemos que já é um tempo que estamos aí de quarentena e a nossa vontade é poder agora sair, mas sabemos que mais do que nunca nesse tempo nós precisamos nos aquietar, pedir ao Senhor a Tua força, a Tua sabedoria, para que a gente caminhe ainda aí por esse tempo. Nós te damos graças por cada pessoa, por cada irmão, por cada pessoa que está nos acompanhando nessa hora pela internet. Que o Senhor esteja abençoando aí a vida de cada um de vocês, abençoando a sua família, cuidando de você, né? Que o Senhor esteja abençoando aí a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Cuidando dessas pessoas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Vou cantar ainda mais um cântico. Esse cântico diz: seja engrandecido
convidar você para nós abrirmos as nossas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 14. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Esse texto que nos convida, a olhar para a inspiração e a utilidade, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, da Bíblia. Nós queremos meditar um pouco nesse texto nessa noite. Eu convido você então para fazer essa leitura aí do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, onde diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, clamamos sim a Tua iluminação, ó Deus, a Tua direção, para que a gente possa entender, ó Deus, esse texto, para que a gente possa sair daqui mais edificado. Dá-nos, ó Deus, então, esse entendimento, ó Pai. Nós clamamos assim, que nos auxilie na exposição, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queria refletir um pouco nessa noite a respeito, desse aspecto da importância da palavra, de Deus na vida do cristão. Nós entendemos sim o quanto essa palavra é necessária a nós, e esse texto vai nos trazer algumas instruções para isso. Paulo está aqui lembrando, Timóteo, sobre o que ele havia aprendido. Nós podemos perceber aí então que Timóteo foi alguém que desde cedo foi instruído da palavra do Senhor. Isso nós podemos ver bem no início aqui da carta, de 2 Timóteo mesmo, capítulo 1, onde no verso de número 5, Paulo está lembrando aqui, olha, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Paulo estava justamente aqui lembrando a Timóteo a respeito desses ensinamentos que ele havia aprendido no início da sua infância, mas sobretudo dos ensinamentos que o próprio Paulo havia transferido para Timóteo, instruído ele, justamente a respeito dessa palavra, das sagradas Escrituras, das sagradas letras, que quer dizer com toda a Bíblia. Nós entendemos que essa palavra, a Bíblia, ela tem, ela é composta aí pelos seus 66 livros, contando tanto os 39 do Antigo Testamento, como também os 27 livros do Novo Testamento. E nós podemos então entender que toda essa palavra foi preservada por Deus, foi direcionada, e Deus usou pessoas para que se estabelecesse essa palavra, tanto para escrever ela, pessoas que foram iluminadas por Deus, inspiradas por Deus, e tanto também para que pudesse organizar, e que pudesse defini-la com uma palavra de Deus. Nós aprendemos algumas curiosidades sobre a palavra do Senhor. Ela foi escrita aí durante um período de mais de 1.600 anos. Teve aproximadamente 40 escritores. Dentre esses escritores, Deus usou pessoas de todas as classes, sociais, tanto pessoas bem instruídas como o próprio Moisés. Nós vamos ver Paulo também já no Novo Testamento, uma pessoa extremamente instruída, como pessoas como generais, como Josué, reis, como Davi e Salomão, até fazendeiros, como alguns vão dizer aí, Amós,
pescador como Pedro, ou seja, Deus usou várias pessoas de diversas classes sociais para ser instrumento, né, para escrever aí a palavra dele. Entendemos e cremos que Deus usou homens também, né, para tanto escrever a Bíblia, como também para confirmá-la, né. Deus usou ali nos primeiros séculos, né, nos concílios que tiveram, para que houvesse essa definição dos 66 livros, primeiramente dos 39 livros aí do Antigo Testamento, depois dos 27 livros do Novo Testamento. Alguns critérios usados para que se definisse, né, que nós chamamos de cânon, né, a própria coerência lógica desses textos foi um dos critérios para isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos perceber o próprio Jesus fazendo menção de vários textos do Antigo Testamento. E nós podemos ver em Lucas capítulo 24, no verso 44, se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Lucas 24, esse texto onde Jesus, ele ali andando com os dois discípulos a caminho de Emaús, e eles ainda não haviam percebido que era Jesus que caminhava com eles. Jesus acabara de ressuscitar, e diz assim Jesus, conversando com eles e explicando a respeito da Escritura Sagrada, disse: olha, a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus aqui, ele então fala, né, de alguns elementos aqui, de alguns livros, de alguns livros aqui do Antigo Testamento, conferindo assim, né, não somente as palavras de Jesus, mas nós vamos ver os apóstolos também mencionando o Antigo Testamento. São comprovações, né, de que de fato essa é a palavra do Senhor. Nós vamos perceber que ainda, no caso do Novo Testamento, o que se confirma sobretudo é a própria apostolicidade, né, da autoria para um apóstolo ou assessor desse apóstolo. Todos os livros do Novo Testamento tiveram alguma relação com essa questão dos apóstolos. Quando não eram apóstolos, né, foram pessoas que estiveram e conviveram com apóstolos, deixando claro, né, que os ensinamentos do Novo Testamento estavam bem frescos na mente desses homens que caminharam com Jesus. E uma breve, né, reflexão aqui sobre a palavra do Senhor. É claro que são materiais que demandam muitos estudos, né, vários pontos de vista, mas entendemos e cremos sim esta ser a palavra do Senhor, né, deixada a nós para que nos venha instruir e que viesse então a ser algo a ser seguido. E Paulo estava dizendo isso aqui justamente para Timóteo, né? Timóteo era um filho de Paulo na fé, alguém que Paulo amava, alguém que Paulo instruiu para que pudesse também ser um pregador da palavra. E aqui então ele está trazendo essas instruções. E qual a importância então que nós percebemos, né, nesse aspecto da palavra do Senhor para nós que somos servos do Senhor, que somos crentes, né? A primeira delas é que nós devemos perseverar, né, ou permanecer firmes, né, na palavra. Vocês podem ver aí no verso número 14, onde Paulo está dizendo: olha, tu porém permanece naquilo que aprendeste, né? Instruindo ele a permanecer, a ficar firme na palavra que ele havia aprendido desde a infância ali, mas sobretudo daquilo que Paulo mesmo havia instruído ele, e a própria palavra, né, aqui mencionada a respeito do próprio Antigo Testamento, que com certeza Timóteo já conhecia bem. Nós também, né, precisamos permanecer nessa palavra, né, diferentemente daqueles que não temem a Deus. É interessante que Paulo aqui, o contexto, né, desses versos, é onde Paulo, justamente aqui a partir do início do capítulo 3, Paulo está falando a respeito, né, dos males
e as corrupções dos últimos dias, né? Lembrando que esses últimos dias já faziam parte ali do contexto de Paulo. Vivemos também nesses últimos dias. Ele vai falar de homens, né, que até mesmo demonstravam crer na palavra do Senhor, mas que lá no fundo não tinham temor dessa palavra. Ele vai citar elementos aqui do próprio Antigo Testamento, né? Janes e Jambres, né, que resistiram a Moisés, no verso 8, capítulo 3. Também esses resistem à verdade, são homens de todo corruptos, ou seja, no contexto também de Paulo, muitos homens, né, que não estavam obedecendo essa palavra, mas Paulo estava falando para ele: ora, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, né? Permanece firme na palavra do Senhor. Manter, né, firme no que Timóteo tinha aprendido. Esse é o conselho de Paulo aqui. E primeiro, né, do próprio Paulo, e também daquilo que ele já tinha de conhecimento dessa palavra. Interessante aqui que, ao olhar, né, esse aspecto aqui da avó de Paulo e também da sua mãe, nós aprendemos com isso essa importância de instruir os nossos filhos, né, nos caminhos do Senhor, de ensinar os nossos filhos que devem, de fato, aprender sobre essa palavra. Essa semana, ouvindo uma live, né, da igreja de Pinheiros, e ali os pastores falando um pouco a respeito dessa questão da família. Em determinado momento, o pastor Hernandes Dias citou que um pastor conhecido dele, né, falando a respeito da forma que o amigo dele e do filho dele conhecia, né, das figurinhas, era uma época de Copa do Mundo, das figurinhas dos jogadores ou dos nomes dos jogadores, sejam eles nacionais ou mundiais. Mas é interessante como muitas vezes, né, os nossos filhos aprendem sobre tantas coisas, mas sobre a Bíblia a gente deixa a desejar. Isso é um alerta para nós, né? Alerta em permanecermos também firmes na própria palavra que nos instrui. Quando a gente olha lá para Deuteronômio capítulo 6, a palavra do Senhor nos ensina ali a pregar essa palavra para os nossos filhos, a falar com eles andando pelo caminho, a colocar nos murais, nos umbrais da porta, né? Alertando a respeito, ensinando a palavra do Senhor, essa palavra que nos orienta, né? Que nos instrui, que é justamente o segundo ponto aqui, que vai também nos falar a respeito de que é essa palavra que é a própria base para a nossa salvação. É por meio dela, né, que a gente aprende de Jesus. E aqui no verso de número 15, Paulo está dizendo: olha, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. É claro que a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus, mas essa salvação e essa fé está ligada, né, ou depende também da própria pregação da palavra. Nós vamos ver aí em Romanos 10, né, versículo de número 17, abra sua Bíblia lá comigo, Romanos 10, verso 17, que diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Deixando justamente claro esse aspecto da importância da pregação. E aqui Paulo, ele está mencionando a respeito disso, né? No verso 14, ele vai dizer: olha, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Deixando bem claro, né, que a salvação, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. É por meio desse ouvir que nós aprendemos de Cristo, que nós entendemos, e que a ação, automaticamente a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Salmo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura, né, a nossa alma. É somente por meio da palavra que podemos conhecer, né, de Cristo. Um livro, né, que eu estou lendo recentemente,
que fala a respeito da igreja centrada na palavra, né? Então, o livro que o irmão Jean me presenteou, esse livro, ele conta uma ilustração a respeito de um muçulmano, né? E um muçulmano que ganhou uma Bíblia, mas ele não tinha o menor interesse por essa Bíblia. Tanto é que ele começou a usar essa Bíblia para fazer então seus baseados, seus cigarros ali de maconha, né? E ele então sempre arrancava as páginas daquela Bíblia e carregava no seu bolso. E um belo dia, aquele rapaz, né, deitado na sua casa, ele perdeu o sono e de repente ele arranca ali do seu bolso um pedaço daquele papel da Bíblia, né, uma página da Bíblia que ele carregava consigo para fazer ali seu cigarro de baseado. E ele então depara com o Salmos número 34, verso 8, que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E aquela palavra então começou a martelar na cabeça daquele homem, ele começou a ficar incomodado, né? Na manhã seguinte, ele foi procurar aquele cristão que havia dado essa Bíblia para ele. Ele então começou, a partir daí, a procurar ler a Bíblia. E foi então alcançado pelo Senhor. É claro que ele não pôde ficar ali onde ele estava, né, porque sua família não aceitou, mas enfim, esse homem foi alcançado por essa palavra, né, e ela é o que nos leva a conhecer de Cristo, e automaticamente, pela ação do Espírito Santo, sermos chamados à salvação. É isso que Paulo estava lembrando Timóteo, nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Uma terceira coisa ainda que a gente aprende aqui é que ela é a nossa regra, né, de fé e prática. Nós vemos isso aí no verso 16. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, né? Toda a Escritura, toda palavra tem um sentido, toda palavra ela é útil, né? E ela é inspirada por Deus. Nós podemos ver também lá em 1 Pedro, né, no capítulo 1, verso 11, onde aqui 2 Pedro, né, no capítulo 1, a partir do verso 20, onde diz: olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, né, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra ela é inspirada por Deus e ela tem um propósito também, né, de nos instruir. Pela falta dela, né, ser inspirado por Deus, ela é útil ou benéfica ou proveitosa, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção. Nós podemos entender sim que essa palavra então vem com essa finalidade também, né, de nos instruir, primeiramente nos mostrando o caminho, mas também nos fazendo agora, na nossa caminhada com Cristo, né, sermos pessoas instruídas. E ela também nos corrige, né, nos repreende, ela nos dá a direção, ela nos mostra essa direção. Eu queria então deixar essa breve meditação para nós, né, nessa noite, a respeito da palavra do Senhor, que nós possamos também, né, assim, a sermos instruídos por ela a cada dia, permanecermos, né, observando sempre os mandamentos do Senhor, a sua palavra, procurando aprender mais e mais dessa palavra, tirando tempo, né, para que a gente também aplique essa palavra na nossa vida, nos nossos familiares, que a gente pregue também essa palavra com convicção, com disposição. Ela, de fato, né, é a luz para o nosso caminho, ela, de fato, é a orientação para nós, né? Que Deus, assim, nos abençoe nessa noite. Queria convidar você para a gente orar mais uma vez. Eu queria saber se tem algum pedido de oração nessa noite, né? Vamos aqui pegaram para mim. A gente vai estar orando também por esses pedidos, né? A Ellen Cristina está pedindo então que ela
pela sua vida, né? A gente quer orar por ela. Ivânia Conceição, né, também está pedindo oração pela sua família. E no fim dessa pandemia, nós já oramos por isso, nós vamos orar de novo, Ivânia. A gente agradece, né, vocês que estão conosco. Eu queria também estar apresentando um pedido de oração a respeito de um primo meu que chama Hermínio, ele está na UTI, problema de coração, fez ali alguns procedimentos, mas o quadro dele não é bom. Orar também pela Alcidina, né, que Deus também esteja assim cuidando dela. Vamos orar também, né, pelas nossas famílias mais uma vez. Orar para que Deus trabalhe a cada dia no nosso coração em relação à palavra dele, nos fazendo a importância de entender essa palavra para a nossa vida, né? Ela é a luz para o nosso caminho, ela é a luz para a nossa direção, é por meio dela. Busca essa palavra. Eu não sei qual que é o seu relacionamento com Deus, como anda o seu relacionamento com Deus, mas esse relacionamento só pode ser firmado quando nós passamos então, né, a nos envolvermos mais com essa palavra. Passamos então a conhecer mais essa palavra. É claro que existem livros aqui que a gente fica um pouco confuso, difíceis talvez de entender, né? Mas quando nós buscamos em oração a orientação de Deus, Ele pode sim nos capacitar a entender essa história. Pegamos aí livros inteiros da Bíblia, para a gente entender melhor, a gente precisa ler a Bíblia, né, num todo. Bom mesmo a gente pegar toda ela e lermos, né, pelo menos uma vez por ano a gente fazer isso. E com isso a gente então aprende mais, a gente é edificado, né? E essa palavra que nos dá então esse caminho também, né, para a nossa salvação, para a fé em Cristo Jesus. Eu queria deixar também esse desafio com você. E vamos orar então por esses pedidos, né, por cada irmão que está conosco, por cada família aí que está presente com a gente, né? Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, ó Deus, Senhor que é maravilhoso, bondoso, que cuida de nós, que deixou, ó Deus, a Tua palavra conosco, que nos mostra o caminho, onde devemos seguir, que nos instrui, Pai, que nos habilita para essa nova realidade de vida, uma vez crendo no Senhor da fé. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude sim, ó Deus, a confiar no Senhor e a ir sempre para a Tua palavra, ó Deus, e buscar essa palavra em todo tempo. Eu quero nessa hora, ó Deus, nesse momento também pedir, porque a Tua palavra mesmo nos ensina também a orar, nos ensina também, ó Deus, a apresentar diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas debilidades. O Senhor nos ensina a fazer isso sempre. É ela mesma que nos ensina. E assim nós cremos então, ó Deus, que é uma ordenança do Senhor pedir a Ti. Nós não ordenamos nada, mas nós clamamos. E eu quero nessa noite então clamar, ó Deus, suplicar por essas vidas que são apresentadas aqui, pela Ellen Cristina, meu Deus, que está pedindo pela sua vida. O Senhor conhece a necessidade dela, Deus. O Senhor sabe tudo que ela está passando, os anseios, as preocupações, e nós queremos apresentá-la diante do Senhor nesse momento, ó Deus. Que a boa mão do Senhor, que a paz do Senhor possa sim, ó Deus, inundar o seu coração, que ela possa também ir para a Tua palavra, Deus, buscar esse auxílio também para a sua própria vida ali, em nome de Jesus. Rogo também pela Ivânia Conceição, ó Deus, pela família dela, Deus. O Senhor também conhece ali as necessidades, o Senhor conhece ali tudo que ela precisa, o Senhor conhece ali também tudo que o Senhor já tem feito, as bênçãos. E nós queremos pedir que continue derramando ali o cuidado do Senhor sobre a família da Ivânia, pedindo também, ó Deus, mais uma vez sobre esse aspecto, ó Deus, do coronavírus, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus, a estarmos livres deste mal. Traga, ó Deus, a solução, Pai. Em nome de Jesus, usa aí os estudiosos, usa aí os médicos, para que se encontre realmente um remédio, ó Deus, para que se encontre uma vacina.
Deus tem misericórdia de nós continuamos clamando ao Senhor, Pai, por isso. Pai, coloco o restante dos irmãos também, o restante das pessoas que estão conosco, acompanhando aí das suas casas este momento, juntamente conosco, e que a boa mão do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor também possa inundar aí a vida de cada um, abençoando, Pai, trazendo paz, trazendo a Deus a sustentação, tanto física como também a espiritual, trazendo direção, sobretudo também na Tua própria palavra, ó Deus. Assim nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quero agradecer o Paulo Henrique, também, mas o Mateus está com a gente aqui hoje, né? Nos acompanhando, juntamente com o André, agradecer a Amanda, a Débora, a Aline, minha esposa, mais o Caleb. E dizer, irmãos, que nós estamos aí, né, iniciando os nossos trabalhos. Hoje terá uma reunião aí com o Conselho de Pastores online para estarão definindo aí como que vai ficar a situação dos cultos. Serão 2 por semana, ou se serão apenas um, né? E domingo, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui. Nós temos aqui um espaço, não muito, mas que dá para umas 20 pessoas estarem nos acompanhando, né? E a gente quer então deixar aí o desafio. Se você quer vir cultuar conosco aqui no próximo domingo, esteja, né, de alguma forma manifestando, tanto aí no Face, como também no Instagram, ou através do WhatsApp, né? Que Deus assim então esteja abençoando a sua vida, e que a gente continue orando, né? Orando por essa situação, clamando a Deus aí a direção, para que a gente tome realmente a melhor posição, né? Que Deus esteja nos abençoando e abençoando a sua vida. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus, é o nosso Salvador. Um bom restante de semana, né, para todos vocês.